Nós éramos de Bauru e nós trabalhávamos no setor de padarias. Chegamos a ter padaria Cidinha, Delícia, Boas Festas e uma filial em frente ao Forte Cherry, onde era o Cine São Paulo. E nós trabalhávamos ali, éramos espíritas. Minha mãe, ela foi vice-presidente de um dos maiores centros espíritas de Bauru. E ela fazia aquele trabalho, recebia espíritos e conversava com as pessoas, aquilo atraía muita gente. E mesmo trabalhando na padaria, todos nós lutando, 3 horas da madrugada a gente levantava para trabalhar. E como todo rapaz normal, um frequentador de baile assíduo, dançarino e tal, mas trabalhando mesmo, e nós, como eles dizem, fora da caridade não há salvação, a gente abastecia o Paiva, as pessoas que estavam internadas nessas clínicas, levando pão, achava que está tudo normal. E a minha mãe, ela, mesmo servindo, que ela achava que estava servindo no caminho certo, surgiu um tumor, um caroço do lado esquerdo, que foi crescendo, crescendo, até que ela foi internada na Beneficência Portuguesa, em Bauru, que nós morávamos em frente, na rua Rio Branco. E ela fumava 4 maços de cigarro Luiz XV sem filtro, porque padaria não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada. E aí a dor naquele dia estava terrível, ela foi internada. Ele olhou, chamou meu pai e disse: ela tem 16 dias de vida, 15, 16 dias de vida no máximo. E ela ouviu. Ela ouviu, na hora que veio todo mundo fazer visita, ela pegou a roupa, se vestiu como visitante e fugiu do hospital. Foi direto na padaria trabalhar. Falou: se eu for morrer, eu vou morrer trabalhando. E naquela hora ela foi ligar o rádio para ouvir um programa, ou um bolero, uma música, que era a época do bolero. E nessa altura entra o programa Visita ao Seu Lar. Quem estava ministrando era o Jaime Palharim. E ela ficou ouvindo, e aí apagou o cigarro, e ela ouviu o convite: você que tem uma enfermidade, que é uma bênção, coloca as mãos sobre o rádio. E ela colocou as mãos sobre o rádio, na hora da oração ela foi arremessada uns 4 metros longe. Então diz que a nova unção, essa unção é muito antiga. Ela caiu. Que isso, dona Juraci? Quando ela levantou, que ela passou a mão, não tinha mais o tumor. Aí de alegria ela gritava e disse: esse homem é um médium, esse homem é um médium, olha que mediunidade. E aí ela voltou para minha casa cantando o prefixo: tua alma está ferida, magoada o coração. E meu pai viu ela cantando, falou: o que aconteceu? Ela falou: foi algo que você não acredita. Ele falou: caiu o forno, só pode isso. Ela disse: nada, eu estou curada, veja se você vê o caroço. Mulher, o que foi isso? Ela explicou, falou: é um médium e nós vamos lá para conhecer esse médium. Chegou lá, era um tabernáculo, a Dr. Costa Leite, que chovia mais dentro que fora, sanfona tocando. Ela conheceu o Evangelho. Ele foi ouvindo a pregação e chegou em casa. Delfim, você precisa ir. Eu falei: mãe, que isso? Vocês estão regredindo. Fora da caridade não há salvação. Bom, quero ver você ir no baile do Automóvel Clube com a Kombi cheia de farinha. Seu pai não vai emprestar o carro, fizeram uma chantagem. Se você não for conosco, ainda que você fique lá fora. Aí, precisando do carro, por puro interesse, eu fui, parei o carro lá fora, achei que estava demorando e cheguei perto. Quando eu cheguei perto, o pregador estava fazendo um apelo para quem queria receber Jesus, e ele contou a minha vida. Eu falei: meu pai foi fazer uma coisa dessa. 3ª vez que vem, já contou minha vida. Como é que esse filho? Não falei nada. Não falei nada. Aí alguma coisa ficou dentro de mim, martelando, eu acredito já o Espírito Santo. Quando chegou no outro sábado, para levar, eu levei e entrei, sentei no último banco.
Aí foi falando, o pregador virava em cima de mim. Aí lançou um apelo, quem queria receber Jesus como Salvador? Falei, imagina, pecador, dançarino, tomava Cuba Libre, bebidas só nesse dia. Não vai me aceitar fumo, o que é isso? Vem do jeito, vem como está, vem como está. Aí eu levantei e uma força foi me empurrando. Quando eu passei pelos meus pais, minha mãe começou a chorar. E eu caí de joelho. Não mandou ajoelhar, eu caí de joelho. Acho que todo o peso do pecado, caí de joelho. Quem quer receber? E eu falei, comigo, baixinho, eu recebo, mas eu quero ser igual esse homem para pregar. Ou tudo ou nada. Aí o palharim desceu, pôs a mão na minha cabeça e falou, isso que você está pedindo a Deus, Ele vai te conceder. Aí eu comecei a tremer, falei, aqui não pode nem pensar. E saí dali. Saí dali e tal. Quando foi no outro sábado, eu deixei eles, acabou o culto, para ir no baile. Cheguei no baile, não estava bom. Fui jogar sinuca, não estava bom. Nada estava bom, falei, vou voltar para casa. Apertei a campainha, minha mãe abriu, esqueceu alguma coisa? Falei, não, eu não estou com vontade de lugar nenhum, vou dormir. Ela falou, glória a Deus. Falei, se a senhora falar, eu volto. Então, desglória, entra. Aí eu entrei e fui para o meu quarto. Não tinha nenhuma Bíblia em casa, só tinha um Evangelho segundo Allan Kardec e tal. Mas tinha caixinha de promessa. E eu fechei a porta e li todos os versículos até o último. Aí eu caí de joelho. Chorei. Aí eu falei, vocês só vão sábado na igreja? Tem culto terça, quinta e sábado, eu vou. Mulher, o que deu nele? Aí eu fui, eles foram também. Quando o Jaime anunciou o batismo, eu falei, eu vou me batizar. Aí meu pai falou, nada disso, rapazinho, nada disso. Pode ser que seja fogo de palha, daqui a pouco você volta. Eu falei, pai, eu vou, eu tenho convicção, eu vou. Aí meu pai falou, bom, já aquele que não vale nada vai, então vai eu, vai você, e vai o Paulo e vai o Marco Aurélio. E nós fomos. E nós descemos nas águas no Rio Batalha, dentro do batismo, com lago, fomos batizados. Saí dali, não misturei na mocidade, não perdi um culto e decorei uma mensagem para pregar, Evangelho de São João, capítulo 10. Falei, pode ser que um dia me chamam. E nós estávamos na praça pública de Agudos, a sorte que batia vento, porque a gente tremia tanto, o vento disfarçava. E o João do Bumbo, irmão da Fidelcina, aí minha mãe começou a andar com a irmã Fidelcina, a irmã Carme, irmã da Odete Jabur, a irmã Alice, e tinha umas 5, 6 mulheres que visitavam e oravam, entravam até em sanatório, em leprosário, levava a palavra, e eles converteram mesmo, ela converteu mesmo. E aí, diante disso tudo, o João do Bumbo chegou, falou, você vai pregar? Eu olhei para você. E aquele vento batia. Nossa, eu peguei a Bíblia se tremendo e li um versículo só que eu tinha estudado tanto que eu decorei. E comecei a pregar. Mas aí veio uma coisa que eu não sabia, eu era novo. Começou a me ungir, sabe? Quando eu acabei de pregar, eu olhei assim, tinha um caminhoneiro, o sujeito estava sentado com as pernas de fora no estribo, chupando laranja feito louco. Falei, aquele homem que está ali, ele sofre de uma dor de estômago, que não tem remédio, não tem mais o que fazer. E Jesus pode curá-lo. O cara jogou o bagaço assim e atravessou. Eu falei, nossa, a primeira vez que eu abro a boca eu vou apanhar. Ele chegou perto de mim, joelhou, falou assim, como é que o senhor sabe disso tudo? Eu falei, eu não sei, Deus mostrou. Não sabia falar que era revelado, Deus mostrou. Então reza por mim. Eu falei, rezo. Eu pus a mão na cabeça dele e orei. No outro sábado ele já chamou para ir na casa dele tomar um café, com o homem já estava sendo curado. E dali eu comecei. Aí comecei a visitar a cidade, Duartina, Lençóis Paulista, Agudos, todos aqueles lugares que eu ia pregando, porque eu queria pregar. E eu era o rei do culto residencial, hoje fala célula, né? Rei do culto residencial, ia onde tinha aquela sanfona, tudo, fui batizado com o Espírito Santo, minha família toda converteram, passaram a servir a Cristo. Foi quando
eu senti vontade de querer pegar uma cidade. E só tinha Botucatu, terra de arcebispado, era como um tipo parecido do norte, um lugar que a idolatria tremenda. E os cultos que a gente fazia, Deus começou a mostrar maravilha, aquele salão pequeno lotava, ficava gente na calçada. Teve hora que eu tive que mandar todo mundo entrar, apedrejamento, lá é uma terra assim, de faculdade de medicina. Então, a gente era chamado de curandeiro. E uma vez houve um apedrejamento tão grande que nós dobramos o joelho e começamos a orar. E uma irmã ficou de pé e disse, eu vejo um anjo com a espada fora da bainha, ninguém vai se machucar. Aí escutamos aquele barulho de gente saindo correndo, batendo no pé. Quando nós abrimos, tinha trim, salto, sapato Amazonas, eles fugiram. Nessa época, nós recebemos a visita da Mary Johnson. Ela já partiu para o Senhor. Faulkner mandou que ela fosse fazer uma visita. A mulher falava 4 idiomas. E ela estava pregando, ela decidiu fazer uma visita na faculdade de medicina. Então ela foi recebida com honras. Poliglota, 4 idiomas. Estudantes ficaram apaixonados. O reitor ficou aí, falou, só vou fazer um pedido para vocês, porque tem na rua, Tonico de Barros, tem um salão assim, tinha um moço magrinho que prega lá. Sim, o que tem ele? Ele é da minha igreja, ele é um missionário. E ele está assustado, traumatizado, porque um apedrejamento tão grande. Queria fazer um pedido para que os estudantes da faculdade não fizessem mais isso. O reitor falou, fez um discurso, houve aquela paz. Ela foi mandada só para aquilo, depois ela foi embora. E ali aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu fiquei 1 ano e meio. Aí eu fui transferido para um salão em frente onde é a minha sogra. Ela faleceu há pouco tempo. Minha esposa morava. Aí dali eu fui fazer um evangelismo em Penápolis. Debaixo de uma parreira de uva, na casa de um pessoal maravilhoso, que família Campos, cedeu a casa para a gente dormir, nós fazíamos ali, e começou. Aí arrumamos um programa de rádio e aquilo expandiu. Tivemos que alugar um salão já na frente da delegacia, porque assim não precisava a patrulha me buscar toda vez que eu levantava oferta. Eles achavam que a gente não estava roubando a igreja. E ali começamos, realizamos batismo. Aí de Cafelândia a 3 Lagoas começou a vir gente. Os trens vinham lotados e ali esvaziava. Eu falei, eu vou ser empresário um pouco. E comecei a trabalhar. E eu comecei a bater o recorde de venda. Parece que o inimigo estava ajudando, né? Eu me tornei um pregador de fim de semana. Então, Deus, com isso, ele foi entristecendo, entristecendo. E eu sentia aquela coisa, mas resistia, né? E aí a minha mãe disse, você precisa voltar. E eu estava viajando junto com o João Batista, que ele também estava afastado da Assembleia de Deus. Eu afastei, mas aos domingos eu pregava nas igrejas, sábado e domingo. Mas Deus me queria por inteiro, como sempre tinha sido. Fazia já 5 anos. E aí, então, depois daquele pedido, ele falou assim, agora volta. Eu já falei, não, lá não. Onde eu passo, eu não volto, eu vou em outro lugar. Eu falei que ia voltar, mas não falei que era lá. E ele, você precisa voltar. Eu falei, Batista, está vendo esse baile havaiana que está aí, ó? Eu tenho um sapato de tricê igualzinho. É mais fácil no negócio do que eu voltar lá. Por que eu fui falar uma coisa dessa? Quando ele estava dirigindo na Serra de Muzambinho, a Monte Belo, ele estava dirigindo, ele chegou um boi preto ali, não passa, que veio chifrar o carro, ele tirou para a beirada. Eu falei, cuidado, Batista. Ele saiu para não bater no barranco, nós demos aquele voo. Eu falei, Batista, nós vamos morrer. Eu abracei uma almofada que tinha e aquilo virava. Foram 72 metros de cabo de aço para puxar. Aí na última, não tinha acontecido nada, só umas pancadas, mas na última virada o estribo do carro bateu em cima da perna, daqui a aqui, moeu. Essa perna veio para aqui e ele quebrou o pescoço e virado de bruço ele morreu. Eu ali, meu Deus do céu, quem vai tirar a gente daqui? Já era 4 e pouco da tarde, e eu caí em cima de um formigueiro, e aquelas formigas saúam me comendo. Revólver veio, percebendo que a gente levava dinheiro, e a voz falava, põe fim na vida,
Nessa circunstância, suicidar não é pecado. Joguei o revólver. E aí senti o meu espírito saindo do corpo, subindo. Quando estava subindo, você acredita que um par de mãos pegou aqui acima e empurrou para dentro. E a voz disse, isto aconteceu para que você volte a ser o que era antes. Aí comecei a sentir dor. E a perna aqui. Eu falei, volta antes como, Senhor? Olha o Batista morto. Olha o Batista, a carta dele venceu ontem. O Batista está morto. E eu estou, quem vai tirar o daqui? Eu falei, mas eu tenho uma queixa. Já que eu vou morrer, eu tenho que fazer uma queixa. Por que o senhor não tirou a minha vida em Cotambu, Tucatu, Penápolis, juntando multidão, lutando, jejuando, orando? O senhor vai tirar agora, que é para ainda mandar para o inferno. Mas sim, senhor. Mas a voz falou, volta que isso era antes. Falei, então me dá uma prova. Difícil, porque às vezes eu estou morto e penso que eu estou vivo. Ressuscita o Batista, João Batista. Baixei a cabeça e comecei a chorar. Aí eu escutei 7 espirros. Ele apareceu, ele usou um aparelho. Apareceu. Aí, bonitão, vai com uma perna só lá no baile que você falou? Vai, brinca com Deus. Você que brinca, eu pago o pato. Você está aqui no Roberto Carlos, vou usar a perna mecânica. Nós vamos morrer aqui. Falei, Batista, cala a boca. Se Deus falou que ia para ser o que era antes, a militar passa na beirada, para o carro, deu vontade dele fazer xixi, disse para a secretária, não olha no retrovisor, que sou um homem muito bem casado. Ele olhou lá embaixo, 2 cadáveres. Aí eu levantei a mão, cadáver não, ele também levantou a mão, ele desceu, rasgou toda a farda, fio de arame farpado, ele desceu até onde a gente estava, ele sozinho não podia fazer nada. 2 de setembro de 70. Aí eu vi o barulho de dinamite, porque eles abrem as estradas, é muita pedra. Vieram correndo, não tinha dinamite, Deus fez barulho de dinamite. Aí juntou os caras fortes, e aí ele chamou do lado, e falou, olha, nós temos que salvar esse rapaz aí. Vamos levar ele com a esteira para cima. Aí ele foi lá, cortou 2 madeiras assim, rasgou a camisa do Batista, fez uma tira, fez eu morder o lenço, me desvirou de bruços, puxou a perna e deu aquele tranco. Estava que nem um embira, deu aquele tranco assim, botou e amarrou. Batia no meu rosto, dizia, você tem que resistir, tem tanta gente lá no Vietnã morrendo, você parece estar branco, rapaz, você tem que ser homem e tal. Eles me colocaram naquela esteira e eu subi um pouco, escorregava. Parou um ônibus, pegou a almofada, colocou deitado ali. O ônibus chegou em Muzambinho, ele já desceu com a farda rasgada, falou, olha, eu estou deixando ele aqui, daqui 1 hora eu vou tomar um banho. Se ele estiver gemendo, eu vou soltar tiro, esparramar azeitona para todo lado. Aí. Cuida dele. Aí a morfina. Aí ninguém pegava a minha veia. O Batista já deram o aparelho nele, ninguém pegava a minha veia, cutucava. E veio uma mulher, que eu nunca vi antes, nem vi depois. Ela veio falando em línguas. Entrou no quarto, falou, não precisa nem garrote, segura aqui. Segurou e pegou a veia. E falou, olha, rapaz, Deus está te dando uma chance. Isso aconteceu para que tu voltes a ser o cara antes. A mesma palavra que falou comigo lá. Aí meu primo foi buscar, enrolaram minha perna no catex, aquele negócio. Falou, esse negócio é lá para São João da Boa Vista. Deitado no fundo da perua, de uma Kombi, aquilo dando soco. Quando eu dei entrada no hospital, o doutor Paione, Humberto Miachon, olharam, imobilizaram e chamaram meus pais para assinar que a perna tinha que amputar porque a gangrena já estava aqui. Minha mãe, que era mulher de oração, de tudo, ela falou assim, não, ninguém vai amputar a perna dele. Dona, a senhora quer que ele seja um defunto com 2 ou vivo com uma só? Vivo com as 2, que o nosso Deus é aquele que fere, sara, mata e faz viver. Isso é para ele pegar Qual foi a perna direita? É para ele dar o passo direito. Então a senhora é responsável. Eu sou, meu pai falou, eu sou responsável. Você acredita que eu virei para a parede? Você amputa ou não amputa? Porque eu não dormia, eu fechava os olhos, tudo girava. Falei, Senhor, enquanto eu viver, eu vou viver do Evangelho, como eu estava vivendo antes. Mas pelo amor de Cristo, não deixa amputar a perna. Aí, com excesso de morfina, eu dormi. Dormi, porque eu fechava os olhos, tudo girava.
Quando eu acordei, eu passei a mão, a perna estava lá. Aí o homem veio para a coisa e falou, escuta, chamou todo mundo. A gangrena, o roxo desapareceu. Falou, você consegue mexer com os dedos do pé? Não tinha ligação, porque estava tudo fragmentado. Eu mexi. Fizeram uma UTI no quarto 12. Aí me davam medicamento para não dormir, se revezavam. Aí depois de 48 dias naquela posição só, com 16 quilos numa carretilha puxando, eles falaram, nós vamos engessar agora. Aí me engessou 48 dias daqui para baixo, com janelinha. Minha mãe cuidava de mim como bebê, fazia necessidade. Fui para minha casa. Depois de 48 dias, sofrimento, de oração. Nossa, aí eu voltei a orar, busquei buscar. Porque quando eles passaram o pino, para mim não desmaiar, o Espírito Santo veio e comecei a falar em língua novamente. E aí, quando tirou, eu olhei, a perna ficou muito fina por causa do gesso. Falei, mas não tem problema. Já podia coçar. Cadê aquela coceira? Desapareceu tudo. Aí eu fiquei 4 meses de muleta. Bem devagar no começo. Depois que eu estava dando um cavalo de pau com a muleta, eu passei para a bengala. 4 meses de bengala, eu fiz a volta no quarteirão, 400 metros, bem devagarzinho, tomei aquele pé d'água, aquela chuva. Aí eu subi a escadaria da Rádio Cultura de Poços de Caldas, com o bumbum assim. Cheguei lá, fiquei de pé, comecei a pregar. Aí um irmão falou assim, olha, eu vou te prevenir, Piracicaba só tem um barracão embaixo, é o porão. Esse porão é coberto, um banheiro ali rústico, cheira a criolina, tem um púlpitinho lá, cabe umas 80, 100 pessoas espremidas lá. Só que lá a turma come de quilinho. Eu falei, o que é esse quilinho? Um cesta básica o povo dá. Lá só arrecada 800 cruzeiros. Você vai? Eu falei, eu vou. Sempre fui de desafio. Deus começou a derramar poder, poder, poder. Aquilo foi. Não tinha onde pôr gente, consegui pagar a rádio sozinho, pagando. E aí marcamos no ginásio municipal de esporte, pensei que não ia ninguém. A primeira noite foi umas 1.500 pessoas, e na hora da oração, 156 pessoas contadas a dedo, rolaram possessas, endemoniadas. E tinha um pipoqueiro que, quando acabava a pipoca, ele dava piruá para a turma, então juntava. E 2 vezes ele ficou endemoniado, rapaz, mais de 12 não segurava ele. Tinha uma legião muito grande. E ele ficou amarrado. Eu falei, olha, não adianta vocês sair daí, virar a esquina, acender um cigarro e falar que é fingimento, que eu jogo 500 cruzeiros no chão para a turma fingir. Vem cá mexer com ele, eu falo que está desamarrado. Lancei um desafio, ninguém foi. Virei as costas, dobrei o joelho e falei, Deus, me tira dessa enrascada. Orei, todos os 156 saíram. Na segunda noite tinha quase 4 mil pessoas. Lotou. Aí começou aquele avivamento. Aí abrimos 4 igrejas lá dentro, ponto de pregação. Aí abri Rio das Pedras, que hoje é uma das maiores igrejas, maior que a nossa catedral. Aí foi Água de São Pedro, Charqueada, Saltinho, são várias igrejas. Até nessa última reunião, antes de passar para lá, para mim, o Toninho, aquela hora que eu orei, ele falou, todas essas igrejas abrindo tudo. E aí, em 3 anos e meio, foi levantada a igreja. Não como hoje, que o Antônio Steffen, nosso presidente, pegou, porque aí ele dobrou e ainda aumentou mais. Mas era uma igreja com piso de mármore, prontinha. Em 3 anos e meio, nós batemos um recorde. Um cunhado meu, recém-falecido, com a esposa e 2 crianças, eles iam pegar o trem em Rio Claro para ir para Barretos. Dormia até no chão, tal, no começo. E eu peguei o carro e levei eles. Quando chega no correio, eu vi aquela multidão. Não sei, a gente não pode ver falar aluga salão ou multidão, sabe? Eu olhei e falei, Roberto, Bertão, olha só, se Deus me manda, mas eu falei uma temporada, manda para cá, eu não ia pescar de vara e nem de tarrafa, eu ia pescar de rede. Olha, deixei ele e voltei. Quando chego 2 dias depois, o Jaime, alô, ali do lado, faz um movimento e põe alguém lá, vou botar alguém para pregar lá. Onde? Rio Claro. Falei, eu vou. Peguei um rádio, gravava os programas, cheguei no programa campeão de audiência, era do Zé Butinudo, de Caipira.
Quando eu fazia um ao vivo e 3, 4 gravados. Ô, o compadre Adolfo está chegando aqui, o missionário Adolfo, então comecei a pregar. E aí eu comecei a procurar um salão. Achei esse salão, Barracão da 12, entre as avenidas 2 e 4. Aqui lotava, carro não passava, eu esqueci de pedir placa de trânsito impedida, a polícia me chamava. Fui muito perseguido, sabe? Pedras em cima, mas aqui lotou. E aí, depois de 2 anos, a gente viu 3 lotes de terreno. Tinha mais, se soubesse, tinha comprado mais. O homem disse assim, eu faço em 4 anos para você pagar, sem entrada. Aí nós batemos o martelo e começamos. Coloquei a pedra fundamental, de Perus veio 8 ônibus, de Campinas vieram dando a força. E aí começamos a levantar. Ela foi levantada em menos de 1 ano, coberta. Só sem janela, Alcatex, Doratex, chão de terra batida. E nós desfilamos, passamos para lá. E aí foi indo, e foi abalando. Aí lá só tinha uma igreja pequena, tradicional. E hoje nós temos 22 obras grandes. E a catedral foi construída, Catedral da Bênção. Hoje é um dos prédios lindos, um ar-condicionado, com o maior luxo que tem. Inauguramos 14 de novembro de 1978, naquele barracão. E hoje nós estamos lá há 40 anos e em novembro vai fazer 41 anos. E aí eu fiquei sabendo de uma mulher, uma senhora, que ela dava comida e pensão para estudantes de faculdade, de medicina. E eu fui procurar. Ela falou, não, entra aqui, tal. Eu fui lá na sua igreja, eu assisti o culto, eu fui curada do estômago lá. Você passou o salão aqui na frente, agora que eu vou poder acudir. Então, eu lavava minhas camisas, fui ficando ali. E ela tinha a menina, a Fátima, que tinha 9 anos. Ela tinha perdido o pai com 7 anos. E aonde eu ia, a menina ia atrás. Carregava minha Bíblia, tudo. Uma filha. E aí, quando ela estava com quase 11 anos, eu falei, agora eu vou embora, despedi de todo mundo, despedi da família. Converteram todos. Foi onde eu fui para Penápolis. Eu fiquei 3 anos em Penápolis. Depois passou todo aquele tempo trabalhando. Depois eu sofri aquele acidente. Depois eu prometi para Deus que ia voltar, né? Ia voltar, mas aí, com a muleta, assim, eu deitei no sofá e dormi um sono. Eu falei, escuta, Deus, vamos conversar sério agora. Eu quero, quando eu estava no fundo daquele abismo, eu falei, vou morrer solteiro, não vou deixar raiz, não vou deixar nada. Eu quero ter uma esposa e quero que o senhor prepare, mas é urgente. Urgente. E me casei com 29 anos. Tinha muitos pretendentes, mas falei, eu quero que o senhor prepare uma. E eu dormi. Dormi e no sono eu estava com uma sede. E apareceu uma menina com uma jarra d'água, água cristalina, e deu para mim, eu bebi. Falei, menina, qual é o seu nome? Ela não deixava ver o rosto. Meu nome é Fátima. E virou as costas com a jarra, saiu, eu acordei. Falei, meu Deus, acabei de orar pedindo uma esposa. Uma menina, Fátima. Que sonho esquisito esse. Aí cheguei para o meu irmão Paulo e para a esposa dele, que também era de Botucatu, minha filha na fé, quando eu estava lá, que eu ganhei ela e a família. Falei, que sonho besta esse negócio assim. Pedi uma esposa para Deus, deu o nome de Fátima. Fui olhar, falei, não conheço nenhuma Fátima. Nenhuma, cunhado, nenhuma. Na sua vida não passou nenhuma Fátima. Falei, não, a única Fátima que passou é aquela menina. Aquela menina hoje está com 18 anos, está com 17 anos. Quem sabe você vai falar, não, é isso, rapaz. Mano, Judite. E começou aquele pensamento, escreve uma carta para a velha, para dona Judite, que foi uma mãe minha, passava minha roupa, cuidava de mim. Ela era uma filha, pessoal. Aí eu escrevi a primeira carta.
me veio uma paz de espírito, escrevi 2. Só que a minha sogra, ela não sabia ler e nem escrever. Mas tinha uma inteligência que me ajudou no ministério, aquela mulher, até no último. Comandava a distribuição de sopão, mantimento, entrava nas favelas, levando. E escrevi. Aí meus cunhados, olha, você não sabe, chegou carta do Adolfo, onde é que ele está? Em tal lugar, como será que ela está? E ela estava namorando um estudante de medicina, estava para formar. Aí um dia, eu achei a letra bonita, tudo, falei, mas não é a dona Judite que está escrevendo, é a Fátima. Aí eu falei, escrevi uma carta assim, me deu um treco, rapaz, não sei explicar. Minha mulher até hoje falou, esse cara é doido, não me conhece, não sabe como é que eu estou. Eu tive a sogra como mãe, gostaria de ter a sogra como a minha sogra. Ela falou, daqui para frente eu não respondo mais. Basta ser crente, andar com Bíblia debaixo do braço, o que é isso? Ela frequentava brincadeira dançante, fumava continental, como as moças, estudava, mas a mãe era rígida lá em cima. E um dia, falou assim, vem fazer uma visita aqui. Eu estava de bengala com uma Kombi daquela. Meu irmão me levou. Aí eu paramos, desci, e ela esfregou o chão, arrumou tudo e tal. Porque eu brinquei com ela, quando ela tinha 11 anos, chora não, noivinha, ainda volto buscar você para casar. Uma brincadeira besta, eu com 20 anos, ela com 11, 22 anos, ela com 11. Eu até brinco que ela me amarrou, né? Ela fala, eu não, você... Aí eu voltei, quando eu cheguei, o Paulo cumprimentou, abraçou, ela veio, eu peguei só na ponta da mão, assim, olhando, dizendo, falei, Deus do céu, o que é isso, meu? O que eu estou fazendo aqui? Será que é Deus mesmo ou é outra coisa? Eu fiquei... E ela andando para lá, para cá, para lá, para cá, tal, começamos a conversar e tal. E estou namorando um médico, especialista em cirurgião de coração e tal. Falei, encerrou o negócio. Conversamos tudo aí. Na hora de ir embora, volta, mas eu falei, a hora que der certo, eu ainda volto. Ficamos escrevendo um para o outro, mas até aí, ela noivando lá e tal. Aí quando eu melhorei, que eu usei uma bengala, que eu já estava... Aí eu vim, ela falou, olha, hoje tem brincadeira dançante, eu tenho que ir e tal. Mas ela nunca tirou a minha fotografia da carteira. Quando ela tinha 9, 10 anos, ela tinha... Teu irmão, onde é que você está segurando? É santo esse cara aqui? Está namorando com o que você está carregando? Não, é como um pai para mim e tal. Aí eu falei, você vai na brincadeira, eu vou te levar. Ah, mas você não é dessas coisas, não. Eu falei, mas eu fui. Antes de eu me converter, do Move Clube, sabe? Levei, estava sentado com ela, brincadeira. Quando um sujeito veio tirar ela para dançar, eu falei, não, ela vai dançar comigo. Mas você sabe dançar? Eu falei, mais ou menos. Comecei a dançar com ela, ela falou, estou me sentindo complexado, estou te desviando. Você não está desviando, eu estou te levando você para o caminho do Senhor. E eu estou te pedindo em namoro agora. Ela quase desmaiou. Falou, o que é isso? Você sabe? Chegamos, sentamos. Eu falei, te dou uma semana para você decidir. Se você não me responder, você já continua com o seu médico. Não volto mais. Mais uma semana, eu falei, é muito, hein? É muito. Mas eu conheço ele 3 anos. Bom, você me conhece desde criança, é muito. Saí, ela chegou para o rapaz, explicou tudo e falou. Aí eu voltei na cidade, aí começamos a namorar. Namoramos, noivamos 1 ano, com 18 anos, casamos. Nós temos 3 filhas, 1 filho, 3 genros, 1 nora, 7 netos, 2 netas e uma que está entrando na família agora. Toda a minha família é convertida, todos servem, todos cantam, todos louvam a Deus. E a minha, não falo mais velha, aquela briga primogênita, fez aniversário agora, dia 15, prega, poderá ser, é um tipo de copastora, né? Tem a Raquel, que ela é esposa do Arthur, que tem uma grande igreja, alugaram um salão agora de 20 por 40. Tem a caçula, que também prega. Todos os netos envolvidos. Tem um deles aí, e o mais velho também, e tem o segundo,
que é o filho dele, que teve 1 ano na Inglaterra, e ele voltou de lá. É um evangelista nato, fala fluentemente. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Eu quero dar uma palavra de incentivo para o ministério. Eu sei que tem gente até com mais idade do que eu pregando a palavra de Deus. E depois que você começa a trabalhar para o Senhor, você começa a orar, jejuar, o segredo disso tudo é a presença. Sem a presença de Deus, nada podemos fazer. Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, porque a presença de Deus sendo manifestada numa sarça que queimava e não se consumia, ali ele recebeu a ordem do grande eu sou. Josué também, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Profetas maiores e profetas menores e os apóstolos pregaram por causa da presença de Deus. Tem que estarmos cheios da presença. Jesus, até os 30 anos de idade, ele não curou enfermos, não expulsou um demônio, não fez nada. Apenas se defrontou com os doutores da lei. Depois que o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e veio sobre ele, ele nunca mais parou. Foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, venceu o inimigo nas 3 ofensivas, partiu para campos, praias, montes, valados, sinagogas, pregando a palavra de Deus. Morreu, foi cuspido, escarnecido, esbofeteado, injuriado, sepultado. No 3º dia ele levanta, ressuscita, aparece às Marias e diz para ela avisar os seus discípulos para subir no monte na Galileia. E lá ele já ordenou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho dito. Não era para parar, ele nem tinha ressuscitado e mandou continuar. E disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e estes sinais seguirão a todos os que crerem, sem distinção de raça, de cor ou de credo religioso. Você tem um chamado, não pare, mas não fique longe da presença. Estou cansado, pastor. Tem muita gente nova queimando óleo 20, gente estou queimando óleo 40, aquela fumaceira. Carro quando está para falir, fundir, ele puxa mais. Olha, ele dá esforço ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens correrão e se cansarão, os mancebos se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não parem. A luta, que novidade! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem um chamado, vá até o fim. O único que quer que você para é o nosso inimigo das trevas, mas o Senhor quer que você continue. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não é por força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito. A todo ministério quadrangular, ministério que mais cresce no mundo, ministério ungido por Deus. Aimee Semple McPherson não parou até o fim, nós não podemos parar. Amém? Eu louvo a Deus pela nossa direção, pelo reverendo nosso presidente Mário de Oliveira, sua esposa Bianca. Nós começamos praticamente juntos. A mãe dele, Dona Margarida, ela fazia um lanche com ovo frito, com linguiça, com aquele pão embrulhado no embornar, né? Levamos Guaraná King, nem existe mais hoje. Eu e o Antônio Genaro, irmão do Mário, fomos batizados no mesmo dia no Rio Batalha e nós íamos pregar, começamos com Pratânia e nós nunca paramos até hoje. Então não pare, buscai ao Senhor e segue adiante. O ID do Senhor Jesus queima no meu coração e queima no seu coração e queima em todos os corações quadrangulares. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Conhecemos a emocionante história do reverendo Adolfo Sarmento, superintendente, ganhador de almas e conselheiro nacional, que tem dedicado sua vida propagando a mensagem do Evangelho Quadrangular. No próximo Minha Vida, Minha História, conheceremos um pouco da história da superintendente, pastora Emília Pérez Batista. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like,
ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.